Oferecimento Lipão Gás, gás, carvão e água. A entrega mais rápida de Barra Bonita e uma equipe preparada para te atender de segunda a domingo, inclusive feriados. Pague com cartão ou Pix. Lipão Gás, Estrada da Estiva, na rotatória da Escola Cônigo. Oi pessoal, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Sábado chegou, que delícia, né? E que gostoso todo sábado de manhã estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo, né? Aqui no Café de Sábado. Hoje você está vendo nas imagens aqui, recebendo um grande amigo meu já de longa data, foi meu professor de Educação Física. Isso não quer dizer que ele é velho não, viu? Mas foi meu professor de Educação Física e hoje vem se destacando, né? Já acima dos 60 anos, vem se destacando no atletismo master, tanto em São Paulo como também em competições nacionais. O José Tadeu Bressan está aqui com a gente para bater o papo com a gente aqui no Café de Sábado. Sempre agradecendo aqui o Lipão Gás, que está com a gente, né? Sempre aqui nos apoiando. A Dona Boleira, que manda sempre esse bolo delicioso aqui, bolo de banana, viu, Tadeu? Gosta de bolo de banana? Pode comer à vontade aí. E também a padaria Sonhos da Madá, lá do Igaraçu do Tietê, do Vande e do Bruno, nossos amigos que todo sábado mandam essas delícias aqui para a gente poder tomar um café aqui junto com o nosso convidado. Aqui também me apoiando sempre, a Cris está aqui do meu lado, o Jonathan também aqui nas imagens, para que a gente possa levar o melhor bate-papo para você aí na sua casa. Tadeu, que prazer poder te receber aqui, e principalmente numa situação dessa, né, de que você dá um exemplo de vitalidade, um exemplo do quanto é importante, você que sempre foi da área da educação física, quanto você dá de exemplo de que a atividade física é fundamental na vida da gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos, né? Final de semana mais do que especial com essa mesa aqui na minha frente, né? Sensacional. É realmente uma alegria. No último final de semana eu participei de um evento esportivo, né? O Campeonato Paulista Master, um evento que envolveu 500 atletas, representando 92 equipes de todo o Brasil. E, para nossa alegria, nós conseguimos bons resultados, né? Logicamente que isso não acontece de graça, ao longo do tempo a gente vem se preparando para esses eventos. Eu falo que ao longo do tempo eu fui me tornando um ativista, né, para causa da qualidade de vida, do esporte. A gente observa algumas coisas na nossa sociedade, alguns costumes, alguma coisa que a gente precisa mudar, né, para ter mais saúde. E o esporte ele pode ter aí um papel fundamental para as pessoas que gostam da prática esportiva, né? Então a alegria é imensa, né? Por ter, eu falo assim, eu vivo numa fase de ostentar saúde, né? E isso não tem preço no momento de vida que eu me encontro, né? Estou com 67, me aproximando dos 68, né? E a gente quer mostrar que ao longo da vida o envelhecimento é algo que pode ser positivo, né? Eu falo também é cultural, nós precisamos mudar alguma coisa que tem na nossa sociedade, que o envelhecimento é uma coisa que você tem que ir ficando isolado, né? E não, é um momento intenso na vida da gente, que de repente vamos ter um tempo maior para dedicar. Eu falo assim, a minha primeira medalha eu conquistei aos 67 anos, né? Eu fui ao longo da minha carreira profissional, incontáveis medalhas eu distribuí para os alunos nas escolas, para os atletas em diversas competições. E a minha primeira eu ganhei com 67. Nunca fui um atleta que ao longo da minha vida mais, digamos assim, da performance, né, tivesse disputado competições. Sempre fui um esportista e nunca um atleta. E agora no final da carreira, aí, depois dos 60, que eu me tornei um atleta. Você está com quantos anos, Tadeu? 67, caminhando para os 68 no final do mês. Isso. A primeira medalha que você fala, qual que foi? Foi conquistada o ano passado, né? Isso, na prova dos 100 metros, né? E este ano eu conquistei o bicampeonato na mesma prova. Isso foi bicampeonato. É o Campeonato Paulista de Master de né? atletismo, né? O Master, para as pessoas entenderem, o atleta após os 30 anos ele passa a ser Master, né? Então, nessa competição, nós tivemos atletas de 30 até 95 anos. 95, Tadeu? Isso, são subdivididos em idades, né? E aí as competições se realizam aí, as provas, né? De acordo com a faixa etária. 95 anos teve competidor, Tadeu? Sim, olha, é uma associação lá de São Paulo, dos NICEIs, né? A ANASP.
E a gente vê aqueles japoneses lá correndo, né? Vai devagarinho, logicamente respeitando o limite, né? Mas não era um, não eram vários, não. Olha, eu tenho uma explicação, você que já é desse meio há muito tempo, só para, né, fazendo um parênteses aqui, tem explicação por que os orientais, eles acabam, pelo menos essa imagem que tem, de ter mais saúde do que nós? Hoje tudo é ciência, né, Sandro? Nada acontece por acaso. Existem estudos com os povos mais longevos, né? Então, o que se sabe dos japoneses? O estilo de vida, né? O que eles fazem ao longo da vida, como vivem, né? São muito regrados, muito disciplinados. E eu estava lendo alguma coisa, tem uma ilha lá no Japão que é o local do mundo onde tem uma longevidade um pouquinho maior. É verdade. E o fato mais comum que eles perceberam lá entre todos é que eles são de comer pouco, né? Então eu falo, as pessoas têm que estarem muito atentas com a alimentação. A minha dieta, por exemplo, eu como de tudo. Eu falo assim, não existe prazer que se compara a comer. Mas a gente tem que aprender a comer o necessário. Isso vai fazer uma diferença brutal lá na frente, né? São coisas silenciosas, né? São coisas silenciosas, né? Que passam 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí começam a aparecer os problemas de saúde. Pois é. Eu falo, o desafio do corpo humano é que existe um apelo muito forte para a estética, né? Eu costumo usar um termo que a gente se preocupa muito com a lataria, né? Com a parte que a gente vê. E com a parte que a gente não vê, que são os órgãos que vão comandar a nossa vida, fígado, cérebro, coração, estômago, rim, a gente judia deles ao longo da vida e chega uma hora que ele vai falar, peraí, ó, tá com problema, parou aqui, entrou um cisco aqui, eu vou dar uma desligada, né? Então, então as pessoas têm que ter um cuidado, e especificamente no caso dos japoneses, que são mais longevos, né? Tudo acontece pelo estilo de vida, né? E eu falo assim, é o que faz a diferença no envelhecimento. Como você vai vivendo, é como um automóvel, né? Se você dá uma manutenção, né? Ele não importa muito o ano de fabricação, e sim o estado de manutenção, né? Tadeu, você come o que no dia a dia? Eu como de tudo, tá? Mas não falta coisas naturais, né? O arroz com feijão, fruta, verdura, legume, carne, né? Os alimentos mais pesados, né? Eu costumo, por exemplo, eu como uma linguicinha, que é um pouquinho um alimento, uma delícia, né? Mas se eu como hoje, eu vou dar um tempo para o meu organismo, né? Fazer uma limpeza daquilo que tem junto com a linguiça, porque é incrível como o organismo ele tem uma capacidade de filtrar, né? Ele elimina as toxinas, as coisas ruins. Agora, se você repete uma coisa muito forte sempre, isso não vai fazer bem, com certeza. Olha, gente, né? olha aí. A melhor dieta é aquela que a gente come de tudo que a gente gosta. É isso que eu repito sempre. Mas pouco, né? O necessário, né? Um docinho é uma delícia. Agora, se você abrir uma caixa de bombom e comer a caixa, não vai fazer bem. Se você comer um bombonzinho, ele não vai te fazer mal, não. Pelo menos é aquilo que se fala, né? O ditado popular, pouco veneno não mata ninguém. Né? É verdade. Então, eu, como diz o outro, eu falo que a melhor dieta é aquela que a gente come aquilo que gosta, né? Sempre compondo frutas, verduras, legumes, e muita natureza, né? O mais descascar e o menos desembrulhar. Eu ouvi isso. Eu não consigo cumprir isso, mas eu acho tão linda essa frase. Porque menos desembrulhar e mais descascar. A gente precisa ficar atento que a indústria de alimentos, ela desenvolveu saborizantes. Tudo é muito gostoso. Nossa, né? Nem fala. O cheiro, né? O paladar. Você começa a comer, você não para. E aí que mora o perigo, né? Então tem que ter uma composição, né? É o descascar mais do que o desembrulhar menos, né? Num churrasquinho você vai depois também, Tadeu? Sim, bom, né? Toma uma cervejinha, certo? De uma forma assim. Agora, é aquela história, eu sou um privilegiado pela natureza. Então, por exemplo, eu não compro cerveja em casa, que eu não tomo uma cerveja sozinho, não é um costume. Mas eu vou no churrasco, eu tomo uma latinha de cerveja. Uma delícia, ela desce, um paladar gostoso. A segunda latinha, o meu paladar já começa a reclamar que ficou amargo, né? A terceira, sem comer alguma coisa, não desce, né? E eu paro por aí porque já não passa a ser uma coisa prazerosa, né? E às vezes eu ouço depoimento de alguns amigos, Tadeu, depois de uma dúzia que eu sinto o paladar, fica bom. Tem gente que é assim. E eu faço uma observação, né? De uma maneira geral, a gente percebe que as pessoas estão bebendo... Existem os extremos, né?
bebendo demais e comendo demais, né? Tem as pessoas que têm dificuldade, não estão comendo por dificuldades até, mas eu percebo uma parcela que está exagerando, né? O pessoal come demais, isso não faz bem, com certeza, lá na frente vai ter um preço. A vida inteira sua foi assim, Tadeu? Você sempre ou não? Já teve épocas que abusou mais ou não? Não, eu sempre, aquela história, eu falei da bebida, eu também sou de comer pouco, né? Eu não sei, eu falo, eu sou privilegiado em algumas coisas, que me sacia muito fácil. Eu me sacio com pouca coisa, né? Acho que eu já nasci com o estômago reduzido, né? Não sou de comer muito, e isso ajuda também, né? Mas eu sempre procuro avaliar aquilo que eu vou comer, né? Simples e tudo, arroz, feijão, um ovo, um bifinho, uma salada, uma fruta, um legume. Até porque, né, existem estudos, eu me baseio muito na ciência, né? Existem estudos de pessoas normais, não atletas que vão participar de um evento, que precisam de uma suplementação, né? O cidadão comum, as pessoas normais, né? Que fazem a sua atividade física, fazendo uma alimentação normal, né? Usando o leite em pó, por exemplo, como um suplemento, e as pessoas que suplementam, né? Com os N suplementos que existem. O desenvolvimento é o mesmo, não existe assim um ganho absurdo, você entendeu? Então, para quem é uma pessoa que leva uma vida normal, cidadão que quer pensar em saúde, é o famoso arroz com feijão, natureza sempre, né? E aliado a isso, Sandro, né, são os chamados pilares, né? É o sono, é evitar o estresse, né? Você tem que descansar, você tem que ter compensar aquelas coisas que o trabalho provoca na gente, que é o grande desafio hoje em dia, né? As pessoas, a gente é empurrado para um estresse, tudo é para ontem, né? Isso dá uma agonia na gente, isso também provoca o estresse, que ele desencadeia um monte de coisas ruins dentro da gente, às vezes as pessoas não imaginam, né? A descarga de hormônios negativos, isso vai provocando dores, né? É uma cadeia, né? Então é uma soma, né? É a qualidade de vida. E eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa privilegiada, né? Em termos de fazer aquilo que eu faço com uma certa... sempre pensando na ciência, tá? Então, um exemplo, por exemplo, né? Eu entendo que a dona Boleira, quando ela faz esse bolo que é delicioso, ela degusta ele para saber como é que é. E eu entendo que eu, como profissional de atividade física, eu tenho que experimentar a atividade para sentir como ela é, né? Então eu procuro sentir na prática o efeito que aquilo que tem, que a gente vai passar para os alunos, né? Então, olha, pessoal, eu fiz e aqui deu certo, né? A experiência foi positiva. Eu passo isso muito para os alunos na escola, eu falo, eu sou o futuro, eu não sou o passado, né? O tempo vai passar e vocês vão chegar, eu estou aqui o exemplo vivo de como que vocês podem chegar e vocês avaliam na comunidade, como é que estão vivendo as pessoas que se abandonaram, né? Eu uso esse termo, se abandonaram, né? Como que estão vivendo, o que estão precisando quando envelhecem, né? O grande desafio é criar uma cultura voltada para a atividade física, né? Eu falei uma coisa muito recente no nosso país, no mundo de uma maneira geral, né? Eu acompanhei o nascimento das academias, né? Eu sou privilegiado porque nos últimos 50 anos eu acompanhei tudo, né? E o que foi... Hoje você falar para uma pessoa de 70 anos, ó, você precisa fazer abdominal, ó, você precisa fazer um exercício de braço, agachamento, mas isso aí é para os moços, você entendeu? Tá mudando essa cultura, tá, né? Mas ainda, ó, você tem que fazer abdominal com 80 anos. 80 anos, abdominal, isso vai, né? Assusta, né? Uma coisa que assusta, né? Nós ainda não aprendemos a fazer um controle das medidas do corpo, que é muito importante. Então, por exemplo, a gente sabe que o nosso carro, olha, tá chegando nos 10 mil, tem que trocar o óleo, senão ele vai pifar. O nosso celular, olha, a bateria está com 10%, corre, bota lá, bota uma carga nela, né? Mas a gente não aprendeu que tamanho que pode ter o nosso abdômen para ele não causar uma doença, né? O que eu preciso controlar aqui, né? Então existe uma relação muito grande com as medidas do corpo humano, né? A pressão arterial, tudo isso são medidas, o corpo ele vai dando sinais, né? Passou de um determinado limite, vai dar problema, né? E as pessoas precisam ficar atentas para isso, né? Tadeu, é interessante, a gente fica até prestando atenção atentamente, porque, né, eu fui seu aluno, né, da Escola Cônigo, né, 1990, alguma coisa lá, história, né? Eu lembro que o Tadeu sempre, né,
destacou essa questão da importância da atividade física, criou Olimpíadas, que daqui a pouco a gente vai falar, e que realmente às vezes as pessoas no dia a dia vai se atentando com tantas coisas, né, Tadeu, com tantas outras situações, e você não vai fazer uma academia, não vai fazer uma caminhada, não dá tempo, quer dizer, não consegue achar tempo para cuidar do corpo, que é o que te proporciona depois a fazer as outras atividades do dia a dia, né? Sim. E esse é um problema sério que a gente vê hoje em dia, pessoas jovens tendo problema de infarto, né? Recentemente, aí, quer dizer, então, o dia a dia que a gente já percebe, já dá sinais também para nós do quanto é importante essa questão, né? Eu falei uma coisa tão curiosa, Sandro. Esses dias eu estava ouvindo, né, uma emissora de rádio, um secretário de saúde falando sobre, né, os exames médicos, contratação de médicos, né? Eu falo, a saúde cada vez mais está precisando de se gastar dinheiro para cuidar da doença das pessoas, né? E a nossa população, de acordo com o IBGE, mudou muito pouco, né? Então, eu até fiquei curioso esses dias de pegar, por exemplo, há 20 anos atrás, quantos exames eram feitos, a população precisava e quantos precisa hoje, né? O que está acontecendo com a saúde, né? E eu volto a falar, né, a minha atenção para a ciência, né? Em 2004, na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, surgiu a medicina do estilo de vida. Hoje já tem um médico especialista em estilo de vida, né? A gente era acostumado ao pediatra, ginecologista, cardiologista, né? Mas já tem o médico especialista em estilo de vida. Ele vai cuidar, né, de te orientar para ver como é que você está vivendo, né? O que impacto que isso vai ter na tua saúde, tá? Muito interessante, eu falo, né? Então as pessoas precisam estar atentas. Agora você falou do mundo do trabalho, né, a pessoa não acha tempo para fazer academia. Realmente esse é um problema do mundo que a gente vive hoje, né? Eu falo assim, no momento que a gente está mais produtivo, né, como adulto no trabalho, você foca demais no trabalho, foca na família, não sobra tempo pra gente, né? Você passa exatamente. Um tempo, né? Você tem que eliminar o que eu vou... eu vou me abandonar por um tempo, que eu tenho que cuidar do meu trabalho. E aí passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando você viu, você já desenvolveu uma determinada doença que vai te dar um trabalho ao longo da vida, né? Ela vai te escravizar de repente, né? Nunca é tarde, Tadeu, para começar? Nunca é tarde, né? Voltando no caso da ciência, né? Eu falei que eu sempre gostei de aplicar, né, aquilo que eu fico sabendo, né? Eu falei que nem a pessoa que faz a comida, o bom cozinheiro, ele experimenta, né? Ele experimenta. Eu fiz uma pós-graduação em envelhecimento, atividade física, envelhecimento e qualidade de vida. E nós tivemos acesso a coisas que acontecem no mundo todo. Na Itália também, que é um país que tem muitos longevos, né? Teve um professor que ele pegou um grupo de senhoras, se não me engano o número exato, acho que foram 14, né? Sedentárias, na faixa dos 90 anos. Começou a fazer um trabalho de força, né? E o resultado da resposta do músculo é impressionante. Em qualquer momento da vida, você estimulou, o músculo ele ganha força, né? Então hoje se sabe que no músculo acontecem coisas que a gente não imaginava antes. A produção de um monte de elementos que o corpo precisa acontece no músculo, né? Então você tem que evitar o quanto mais, né, a falta do esforço. É isso que vai te manter vivo, né? Nós temos algumas doenças que vão aparecendo ao longo da vida, se você vai se tornando inativo, né? Tem a tal de sarcopenia, né? O que é a sarcopenia? É a perda do músculo, né? Você observa às vezes a pessoa, ela está debilitada, está com uma postura, né? Ela vai... porque não estimula o músculo, né? Aí a articulação sofre, né? Então eu falo, existem casos e casos no corpo humano, tá, Sandro? Tem aquelas pessoas que tem uma doença congênita, né? Ele pode fazer o que for, de repente ele vai desenvolver aquela doença sem problema. Aquele que sofreu um acidente, que lá na frente, né, ele vai ter uma dificuldade. Mas eu te falo, eu me comparo com os meus contemporâneos. A grande maioria das pessoas que quando envelhecem tem problemas é em função de não se cuidarem. Tadeu, você falou uma coisa que eu sou prova disso até, viu? Há 9 meses eu comecei a fazer academia,
por conta disso, sou diabético, tenho triglicérides, pressão alta, um monte de coisa aí. E eu preciso fazer alguma atividade, né? Eu falei, preciso fazer alguma atividade física, preciso fazer alguma coisa, né? E eu percebi nitidamente essa questão que você falou dos músculos, e foi nítido, porque eu tenho um problema sério no joelho. Hoje diminuiu muito. Eu, por exemplo, eu ia numa missa, eu não conseguia ajoelhar na hora lá da consagração da hóstia lá. E vai pro inferno. Então, me doía muito os joelhos. Eu tinha que ficar meio que segurando o corpo para não ficar relando o joelho. E eu percebi nesse pouco tempo, 9 meses, entendeu? Sim. A diferença que já me fez. Esses dias em casa eu tava mexendo no armário para pegar uma panela lá, ela tava no fundo. Eu agachei normal, fiquei procurando ali sem dor. Depois eu me ajoelhei normal, comecei... Naquele momento eu me toquei e falei, caramba, meu joelho não tá doendo nada. Então, você vê, quase 47 anos, né? Eu comecei no ano passado, 9 meses, né? Quer dizer, então, isso que você fala é verdade mesmo, porque o corpo ele responde, né? Responde não só nisso, no dia a dia, na questão da movimentação, de pegar alguma coisa, sabe? É incrível como... Tudo é qualidade de vida, aquilo que eu falo, né? Se você não se cuida, de repente você não consegue agachar, você não consegue ajoelhar, tudo dói, né? Muita coisa pode se evitar. E só para reforçar, Sandra, né? Por exemplo, eu me dei bem no mundo da corrida, né? Era uma coisa que você já gostava ou não? Você falou, eu sempre pratiquei um pouco de tudo, né? Na adolescência, tempo de escola, eu fiz corrida de longa distância, mas velocidade, como eu estou fazendo agora, eu nunca fiz, né? Eu falo até como uma experiência para ver o corpo humano, como ele responde, né, ao trabalho de velocidade. Eu pratiquei um pouco de tudo já, né? Eu sempre tive muita facilidade com bola, né? Nunca participei de uma equipe que fez um treinamento, que foi campeã de alguma coisa, né? Mas eu sempre fui ativo ao longo da vida, uma parte com hidroginástica, outra parte com tênis de mesa. Tudo foi passando assim na minha vida e eu estou me dando bem. Eu fiz uma avaliação aí a pandemia para mim foi um marco, né? Por que foi um marco? O que a gente percebeu? Que todas as pessoas que estavam bem fisicamente sobreviveram, né? É verdade. Eu passo para o mundo do futebol, por exemplo, se comentava, Corinthians com 8 jogadores com Covid, afastava, ficava 2 semanas só, não morreu ninguém. Quem que partiu? A grande maioria eram pessoas que tinham as chamadas comorbidades, né? Essas doenças que vão sendo desenvolvidas. De repente não foi nem o Covid que levou, mas ficou para a culpa dele, a pessoa ia morrer pelas doenças que já tinha, né? Então foi muito forte isso para mim. Eu falo, né? A gente precisa se cuidar e a gente percebe que de uma maneira geral houve um start na população. As pessoas, tem mais gente preocupada em cuidar da saúde. E às vezes as pessoas me perguntam, Tadeu, eu não gosto de correr, né? Tudo faz bem desde que você goste. Eu falo, o desafio é encontrar um prazer em estar fazendo atividade que é uma coisa, atividade física cansa, dói, você sua, né? Tem que sair de casa, né? O que faz bem? Tudo faz bem desde que você goste. Correr faz bem, caminhada faz bem, para quem não gosta de correr faz bem, pedalar ótimo, nadar ótimo, academia, praticar um esporte, dançar, as pessoas precisam ser ativas, né? Tudo em cima de estudos, né? A Organização Mundial de Saúde, se você pesquisar lá, ela vai dizer lá que 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, vai fazer uma diferença brutal. Tudo isso é pesquisa, não sou eu que estou inventando, né? É aquilo que se sabe. É o simples, né? É a natureza, né? Você tem que construir o cuidado do teu corpo de acordo com o que a natureza programou, né? Um bom combustível, entra a alimentação, as boas vitaminas, né? Lembrar de tomar um solzinho, não deixar de tomar água, né? E se mexer, né? Nós somos um movimento, né? E hoje o mundo digital do trabalho, ele faz com que as pessoas se movimentem muito menos, né? O tempo da postura no celular, no computador, isso tudo vai ter um prejuízo daqui a algum tempo, né, para a postura da pessoa. Eu falo assim, tudo são exemplos, né? A gente envelhece e a gente vira um contador de história, né? A gente vive aqui num tempo, numa comunidade onde se planta cana de açúcar. Aí eu volto no tempo, eu era menino, meu pai puxava a cana, né? Então não existia a carregadeira, né, de cana. Era um caminhão, logicamente um caminhão no porte menor do que tem hoje. 4 escadas e 4 pessoas. Se pegava o feixe de cana, se enchia o caminhão,
levava para a usina, descarregava, voltava, enchia novamente aquele caminhão, né? E vai e volta, era um trabalho brutal. Falar para o meu pai fazer academia no final do dia seria também complicado, porque ele fazia força, né? Era um trabalho brutal, né? O tempo passou e hoje como é que é a colheita de cana, né? Uma pessoa apertando alguns botõezinhos dentro de uma máquina, né? Tudo digital, a máquina coloca em cima do caminhão. Aquele personagem que antes tinha que carregar a cana, ele fazia um esforço brutal, hoje ele só clica alguns botões. Com ar-condicionado. Isso, ele fica... Só que ele fica na mesma posição, se ele não toma cuidado, praticamente o dia todo. E se ele tem que mudar a postura, ele tem que estimular, porque ele não faz força. O corpo humano ele foi concebido para fazer força, né? Para sobreviver, tem que ter movimento em tudo, né? E então ele tem que compensar de alguma maneira. E aí que entra a atividade física, né? Não é só a comemoração no final do dia, né? Tadeu, mostra as medalhas aí pra gente aí. Tem 3 medalhas aí, ouro, prata e bronze, né, Tadeu? Isso. A medalha de bronze, né? Ela foi conquistada nos 200 metros, né? Eu fiz o tempo de 30 segundos e 90 centésimos aproximadamente, né? Melhorei um pouquinho em relação ao ano passado, que eu fiz em 32. Olha, 2 segundos quase, hein? A corrida dos 400 metros eu fiquei em segundo lugar. Eu corri em 1 minuto e 10, né? 400 metros, uma volta na pista. E a medalha de ouro, né? Que eu corri os 100 metros, né? Só para... como diz o outro, dar uma valorizada, né? Eu fiz um corte no cabelo aqui, um raio para... é verdade. O The Flash, né? Para homenagear o Neto, né? Nós fizemos os dois o mesmo corte, né? E... Eu achei que você tava com defeito no cabelo, né? Nem ia perguntar, né? O Tadeu já tá ficando velho mesmo, tá caindo até uma parte aqui. Tem pouco cabelo, mas deu para fazer um raiozinho. Mas ficou, Tadeu, agora dá para ver, que legal. O Neto fez igual. Eu vi ele na foto lá. Isso. Então, eu corri 100 metros em 13 segundos e 92 centésimos, tá? E o ano passado foi 15 alguma coisa, então eu consegui diminuir um segundo, né? Então, olha que curioso, Sandro, né? Você vê aquilo que eu falei para você sobre velocidade. No auge da minha forma física, 18, 20 anos, há 50 anos atrás, eu nunca fui velocista. Eu corria 100 metros em 13 segundos. Olha, Tadeu. Passaram 50 anos, eu aumentei um segundo. Um segundo, olha. Eu falo assim, né? O corpo humano é uma máquina fantástica, né? O resultado, se você cuidar dele, o que ele pode produzir, né? Tadeu, qual é o tempo de um profissional em alta performance, 100 metros? Não, hoje é um pouquinho abaixo de 10, o Bolt, né? Que eu não sei, esses dias ele teve uma marca um pouquinho, parece diferente, eu não acompanhei direitinho, mas, né? 9,50 alguma coisa, né? Logicamente que é um... Então, mas é isso que eu ia falar. Você imaginar que é uma distância gigante entre... Aqui no atletismo cada segundo conta, né? Mas entre uma alta performance e hoje, você e outros colegas ali, né? Não é algo que você fala, não, de 65 para 30 anos é um absurdo, né? Agora, como diz o outro, é para poucos, né? A pessoa, não é todo mundo que vai conseguir isso, né? Mas o corpo humano responde aquela tua pergunta, em qualquer idade ele responde, né? As pessoas precisam estimular, né? Não é porque minha articulação não gosta, você vai fortalecer a musculatura, que a articulação vai responder, né? É um conjunto, né? Essa máquina é fantástica. E é verdade. Né? E eu tinha uma dor no ombro aqui também, e eu falava, não posso fazer atividade física, eu não posso fazer peso aqui porque vai piorar. Pelo contrário, é aí que eu tinha que fazer isso que você fala. A articulação ela depende muito do músculo, é o osso, mas ele depende do músculo. Enfraquecer o músculo, a articulação ela vai doer porque ela vai limitar o movimento. Se você fizer a mais, então vem a dor, né? Então eu falo assim, a gente pode minimizar muito as dores, né? Que é o grande drama no passar do tempo das pessoas, a reclamação, né? Do pessoal que fala da idade do condor, né? Condor aqui, eu fiz a opção pela melhor idade, né? Eu falo assim, né? Você pode envelhecer ou ser um velho ser, né? Eu tô preferindo envelhecer. Né? Você dá aula ainda? Sim, eu tô ativo lá na Escola Camilo Saad. Até eu quero destacar que nós tivemos uma aluna da nossa escola que participou do Campeonato Mundial de Atletismo, que foi realizado no Rio de Janeiro essa semana. Não sei se foi ontem que ela fez o salto. Ela saltou 1,76 m e se tornou campeã mundial.
Caramba, Tadeu. É uma menina de Igaraçu, ela treina com o Pereira, né? O treinador é dele, né? O treinador dela é o Pereira, médio para ele. Aliás, o Pereira é fantástico. Isso, a Barra Bonita, ela tem um celeiro de atletas, né? Do atletismo, que é... Sim. E é o Pereira que faz essa lapidação. Uma pessoa assim que tem uma paixão por aquilo ali, né? E tudo que você faz com paixão acaba... Mas não é de uma hora para outra, assim, entendeu? Isso começou há 20 anos lá atrás, né? Vai um degrauzinho de cada vez. Hoje ele tem alguns atletas aí que realmente nós podemos acreditar que vão para a Olimpíada no futuro. Só para ressaltar, Sandro, você falou eu falo da evolução, né? A Maria Eduarda, essa menina que foi campeã mundial, ela saltou 1,76. No ano que eu nasci, se ela saltasse 1,75, ela seria a melhor do mundo, não a nível escolar, mas, né, seria a melhor marca do mundo, né? E você viu o quanto investimento teve no esporte, né, em termos de treinamento, alimentação, estudos de física, o tipo de salto, né, a tecnologia, né? Então é fascinante, você começa a estudar, Tadeu, você falando de Olimpíada, eu lembro que na época da Cônigo lá, você criou a Olimpíada Escolar, né? Olimpíada da Cônigo lá, né? Que era realmente para estimular todo mundo a fazer uma atividade física, isso lá em 90, né? Perfeito. Hoje é possível fazer isso, mas não é mais, né, Tadeu? Mudou muito, né? Hoje o campeonato escolar ele é mais a nível de escolas estaduais, certo? Mas, por exemplo, lá na escola a gente faz um campeonato. Hoje se tornou muito... Não dá pra gente abrir a escola. Não sei se você se recorda do tamanho do muro que era da escola. Portões abertos, manhã, tarde, noite, final de semana, a gente fazia o evento. Não precisava ter segurança, né? Hoje existe uma preocupação muito grande, né? Com a escola, ela se fechou, né? Ela teve que se fechar, né? Tivemos atentados, coisa que a gente não imaginava, né? Então existe um medo muito grande de se fazer uma coisa muito aberta, naquele molde que a gente fazia as Olimpíadas. Mas a gente faz alguma coisa parecida com as crianças, em termos de interclasses, né? Existe isso. Agora, poderia existir alguma coisa maior em termos de campeonato escolar, dá para se fazer alguma coisa a mais, sim, né? Logicamente tem que se tomar outros cuidados, né? Mas eu entendo que pode se fazer alguma coisa a nível de escola, assim, que é onde acontece quando começa tudo, né? Exatamente. E outro detalhe, Sandro, hoje é uma guerra muito grande com as crianças, com o celular. O mundo digital tá aí, né? Não tem como fugir, né? E tem algumas pessoas que falam, a criançada não quer mais saber de bola, só quer saber de celular. Eu sou testemunha que não, Sandro. A bola fascina as crianças de uma maneira incrível. Logicamente que a criança que eu vou estimular com a bola hoje é diferente do Sandro quando estava porque ele não tinha o celular naquele tempo. A bola era única, hoje tem. Mas é incrível o poder que a bola ainda tem com as crianças. Ele deixa o celular de lado para ir jogar bola, você pode ter certeza. Nós temos N exemplos na escola. No intervalo a criançada vai jogar tênis de mesa e vai, sabe? Então, é o estímulo. Você tem que oferecer, né, Tadeu? Sim. Se agora, oferecer, ele vai ficar no celular. Esse oferecer, Sandro, é diferente do oferecer de 20 anos atrás. O mundo mudou, o adolescente mudou, as crianças mudaram, né? Hoje não basta você somente oferecer o esporte. No tempo que você era criança, adolescente, você ia porque não tinha outras opções. Hoje são N opções, né? O esporte ele tem que estar centrado num projeto, tem que ter alguma coisa a mais do simples jogar por jogar, porque senão o digital é mais atraente. É mais atraente, isso, entendeu? Pessoal, olha, eu sou, não é suspeito para falar, não, com esse Tadeu de adolescente, mas assim, eu acompanhei o Tadeu também como secretário de esportes de Barra Bonita, quando o prefeito foi o Luiz Fernando Ortigosa e depois quando foi o Gug, né? Foram 2 gestões seguidas ali. E eu falo que o Tadeu ele tinha um cuidado com a questão do incentivo do esporte, não o esporte resultado, né? Os dois, ia nas duas frentes, porque a Barra também teve grandes resultados no esporte, vamos dizer assim, profissional, né? Mas também no amador, na questão das escolinhas, né, Tadeu? Você se preocupava muito de ter essa opção de escolinhas em todas as áreas, em todas as regiões da cidade, né? Por questão de repente sair algum atleta dali, né? E eu falo assim, né? Esse olhar, né? O atleta, né? Ele nasce atleta, digamos assim, né? Ele nasceu diferente, né? Você vê um Neymar, né? Os grandes atletas, um Bolt, né? Logicamente que não cai do céu o resultado, é muito treino, muita dedicação, né?
Mas você vê na comunidade, né? A grande maioria são esportistas, são pessoas comuns, né? Então eu sempre tive um olhar de entender a pessoa, que o tempo vai passar, ele tem um sonho quando criança de ser um jogador, mas é um funil para pouquíssimos. E os demais que vão sobrar, vão fazer o quê? Não vão mais praticar esporte? Não, é aqueles que vão precisar para ter qualidade de vida, né? Como uma opção de ter mais saúde, né? Então o meu olhar sempre foi para esse, né? A gente, por exemplo, eu lembro que a gente fazia o campeonato de futebol, primeira, segunda e terceira divisão, né? Para que todo mundo, para não ficasse só nos mesmos, né? A ideia sempre seria essa, de estar estimulando as pessoas para serem esportistas, né? Porque atletas são poucos, né? É um funilzinho que é muito difícil. Eu falo assim, eu conto no dedo, né? Na escola a gente teve N meninos que jogam futebol, né? Mas que viram profissional lá na frente. É um número muito pequeno, né? Você acompanha, né? Eu acompanho há 50 anos, você acompanha aí há mais de 30. Você vê quantos que realmente jogaram e que viraram profissional, viveram daquilo, né? E existe uma certa ilusão, às vezes, né? E hoje muito mais, porque o futebol é um grande negócio, né? Um grande negócio, né? Então, todo mundo tenta achar esse caminho e às vezes a criança até se frustra, né? Então eu falo que tem que ser alguma coisa muito natural e crescendo. Se ele for diferenciado, realmente vai seguir para frente, se ele tiver uma dedicação, né? A gente volta lá no Pereira, o Pereira teve N exemplos de meninos que, né? Tiveram um desempenho brilhante na infantil, juvenil, depois quando chegou na idade acabaram parando de se dedicar aos treinos, acabaram se perdendo, né? Não teve uma sequência. Eu volto nessa menina que ela foi campeã mundial, é uma família de atletas, né? Tem ela, tem a irmã dela, Camille, né? Que já saiu da escola, mas começou na escola, ela nasceu. Eu até presto uma homenagem à professora Lucy, que era professora de educação física, que foi quem estimulou elas, né? São duas irmãs. E tem agora o Carlos, que vem vindo, um menino que está com 14, 15 anos, também é da família. Então você vê, eles saem lá de Igaraçu, do final de Igaraçu, eles vêm treinar aqui na pista todo dia, uma disciplina, uma dedicação, uma vontade, um foco, né? A palavra é foco para você ser um atleta. Muito sacrifício, muita disciplina. Mas estão colhendo resultados. Você também não foi campeã mundial. A Camila, inclusive, também foi para a seleção brasileira. Foi, ela teve na América Central recentemente, está entre as melhores do mundo, né? Mas não cai do céu. Exige muita dedicação, muito, né? E são os atletas de alta performance aí que vão fazer a diferença e que servem como imagem, né? Como espelho para a gente, né? Para os demais olharem, né? E se motivarem para o esporte. É isso que move, né? A paixão pelo esporte. Tadeu, já estamos em cima da hora nossa aqui, né? Pessoal, Tadeu Bressan com a gente aqui, campeão paulista nos 100 metros, né? É o homem mais rápido do estado de São Paulo entre os rapazes maiores de 65 anos, certo? Tá vendo, gente? Tem esse detalhe ainda, Tadeu. É a marca, né? É a marca, né? Muito legal esse bate-papo com você, Tadeu, né? Que eu já conheço há muito tempo, que me perdoem todos os outros, mas para mim, eu acho que o Tadeu foi o grande secretário de esporte que Barra Bonita teve, né? Tanto na questão de pensar no esportista, quanto pensar no profissional que poderia vir. Trouxe para Barra Bonita pela primeira vez jogos regionais, depois 95, depois 99, trouxe de novo, enfim. Sempre que você olhar atento à questão também de trazer para cá um desenvolvimento de praças esportivas, que era o que o Tadeu acho que na época queria. Se eu trouxer os regionais para cá, eu preciso preparar as minhas praças esportivas, né, Tadeu? Me lembro até hoje isso aí, né? E tá aí aos 67 anos, campeão paulista, né? Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Tadeu, parabéns e muito obrigado, né, por nos visitar aqui e considerar essa entrevista pra gente aqui. Poxa, eu que agradeço esse final de semana com vocês, esse café maravilhoso aqui, né? E fica um estímulo, eu falo assim, eu mais do que um atleta master, eu me tornei um ativista em prol do esporte, né? Da qualidade de vida, de mostrar para as pessoas que gostam do esporte que ele faz bem, né? Ele vai te proporcionar momentos inesquecíveis, né? Então o estímulo seria esse, que as pessoas sejam ativas, tá?
Quem não gosta de correr que vai pedalar, quem não gosta de pedalar vai nadar, quem não gosta de correr pode caminhar, jogar um esporte. O esporte não é para todo mundo, é para quem tem uma certa habilidade, mas procurar se enquadrar numa atividade, né? Dançar, né? A ideia é atividade e cuidar do corpo, né? Tudo aquilo que a gente conversou vai fazer a diferença para ter um bom envelhecimento, né? Não ser uma pessoa dependente que vai precisar ficar reclamando de mau humor, né? É isso que é viver bem. Tadeu, obrigado. Um grande exemplo para todos nós essa manhã de sábado. Aí, ó, que você que viu agora, estava pensando, sabadão, já coloca aí uma bermuda, um short e vai caminhar na Praça do Teleférico, muda, né? Começa a, de repente, a partir de hoje, com estímulo, com exemplo que o Tadeu Bressan deu aqui, de poder mudar de vida aí e poder ter uma atividade física no seu dia a dia. Tadeu, obrigado, bom fim de semana, viu? Obrigado. Um abraço na Sueli lá. Sueli, está sempre ligada também às questões religiosas da igreja aí. Obrigado a você que esteve com a gente, né? Obrigado a Dona Boleira, obrigado a Sonhos da Madá, padaria do Rande e do Bruno, obrigado ao meu amigo Lipão Gás, obrigado a Cris e o Jonathan aqui na minha retaguarda sempre. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, tá bom? Aproveite aí junto da sua família, dos seus amigos, passeie, descanse, que Nossa Senhora Aparecida te proteja, te cubra, te ilumine, te guarde e que você tenha aí um ótimo final de semana. Na semana que vem, no sabadão, nós estamos aqui de novo a partir das 9 da manhã com o nosso Café de Sábado. Até lá, gente. Tchau!